Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né. Hoje eu vou falar o que eu falo, assim, o que vem na minha mente, né, assim, o que vem do céu para mim. A Bíblia, né. A Bíblia é um livro, né, com as escrituras, mas a Bíblia, ela tem uma egrégora de energia ali. A Bíblia, ela tem já ouviu falar na a letra sem o espírito é morta? Então, cada dia que tu lê a palavra, hoje você vai entender de um jeito, amanhã você vai entender de outro, né. E, assim, a Bíblia ela tem os personagens, né, ela tem um tema principal, que é fala de Deus, do caminho, da verdade, da vida, né, da criação do mundo, enfim. Então, aqueles homens que Deus levantou como Moisés, Abraão, que era o pai da fé, enfim, Elias, Samuel, que os profetas que se colocaram na dispensação de Deus, ouviram o chamado, né, que andaram com Deus, fizeram o que Deus mandava fazer. O rei Assuero perdeu o sono. Quem permitiu que ele perdesse o sono? Deus. Por quê? Porque foi olhar os livros e lembrar que o tio da Esther tinha dado livramento para ele. Então, o dono de tudo é Deus, né? Esses homens que Deus levantou, que Deus escolheu, todos nós somos centelha divina. Todos nós temos centelha divina e DNA de Deus. Você é que você vai atrair aquilo que você faz, sabe? As pessoas, a intenção. A intenção é muito. A intenção ela tem um peso muito grande, né? O direito do homem, a intenção é importante. E no mundo espiritual não é diferente, né? Você vai receber aquilo que você vibra. Se a tua intenção é ruim para os outros, você vai receber aquilo que você está intencionando para os outros. Porque tudo é energia. Deus ele está aí para os ouvidos do Senhor, eles estão atentos ao que a gente fala, os olhos dele estão atentos às coisas que a gente faz, sabe? Ele está com a mão preparada para estender para nós. Mas quando o Saul estava endemoniado, o próprio Deus permitiu que ele ficasse endemoniado, sabe? Então Deus tira sono. Eles que andam com Deus não são seres mágicos, né? São seres que fizeram escolhas diferentes de vida, porque a vida ela é efêmera, a vida ela acaba, mas eu acredito que o espírito ele perpetua, né, e vai para um lugar melhor. Apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele perseguia, ele foi criado junto com os romanos e ele perseguia o povo de Deus, que ele não era romano, ele não era descendência romana, mas ele foi criado por um cara que era romano, e aí ele perseguia os filhinhos de Jesus, os filhos de Deus. Ele perseguia os cristãos. Um dia Deus parou ele no meio do caminho e falou o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele ficou cego, aí veio e curou ele, né? Enfim. Então, assim, ele tinha plano e projeto de Deus na vida dele. E olha como que ele começou a vida dele, perseguindo justamente a quem ele tinha que defender. Então, o inimigo da nossa alma vai nos colocar em posições, em situações, em localizações, para a gente não seguir o plano de Deus, para a gente não seguir o plano de Deus. Mas, Deus vai, ei, ó, toda vez vai fazer um chá, vai, ei. Aí ele fez um ei pro apóstolo Paulo, ei, por que me persegues, né? E não é diferente, né? Samuel, quando era pequenininho, que estava com Elias, Deus chamava ele para falar com ele, aí ele ia para Elias e falava, mestre, o senhor me chamou, né? Ele falou, não. Vai dormir. Aí ele ia deitar. Deus chamava ele de novo. E aí ele ia lá no profeta Elias e falava, o senhor me chamou? Ele, não. Aí ele entendeu, o Elias falou assim, se acontecer de novo, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha só. É tremendo, é tremendo. Ele era criança. Lógico, mas ele já estava num local onde era propício, né? A presença de Deus ali, porque
ele era sacerdote, Elias, né? Ele era um sacerdote de Deus. E a mãe de Samuel, né, Ana, né, entregou ele para o sacerdócio. Foi uma promessa: eu vou te entregar o meu filho. Então Deus trabalha com propósito. Quando ela falou assim: Deus, eu vou te entregar meu filho, e ela engravidou, né? Penina ficava rindo dela porque ela não podia ter filho, né? E aí ela fez essa promessa com Deus, e Deus deu o filho dela, e o filho dela virou um grande profeta. Então, assim, ele foi parar num lugar propício, onde Deus atuava ali, né, falando com Elias, que ali tinha a Arca da Aliança, enfim. Então, mas às vezes a gente não vai parar num lugar propício, vai parar num lugar que aleatoriamente não tem nada a ver, sabe? E aí, com muito choro, muito sofrimento, a gente vai e acha o nosso caminho, entendeu? O apóstolo Paulo dá vontade até de chorar, porque imagina, tu é criado, né? E tu persegue e mata aqueles que são os teus, da onde tu realmente tem promessa, né? Complicado. E Deus teve que intervir ali e parar ele de uma forma tremenda, né? Pra ele entender que quem ele era. Então, às vezes, irmão, a gente vai parar nos locais assim que não é propício o nosso despertar. E aí a gente vai perseguir, né? Vai odiar, vai perseguir, vai querer. Dentro que tem pessoas que nascem em localizações assim, onde é educação, sabe? O contexto familiar, o contexto de país, né? Ensina e leva para coisas assim que não. Às vezes são países de extrema pobreza também, né? Ou nascem em famílias tóxicas, né? Localizações tóxicas, pessoas tóxicas, né? Se você tiver dinheiro, você é visto por aquilo ali, não pelo que realmente você é, né? Mas você é pesado e medido pelo que você tem, não pelo que realmente você é. E aí esse DNA de Deus, ele fica adormecido, né? E você não consegue acender como centelha divina, né? Porque nós somos centelhas divinas. E quando você acende a sua centelha divina, você vira luz. Você é luz, né? Não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Quando você se forma na faculdade, você recebe um diploma. Ainda que você não exerça, você aquele DR ali, ninguém te tira porque você se formou, ainda que você não exerça. Você não, porque você foi graduado naquilo, né? Então, quando você começa a buscar e você recebe essas bem-aventuranças de Deus, né? E você desperta o seu DNA, seu DNA superior, seu DNA superior, mas isso não quer dizer que você é melhor que os outros, que você, sabe? Bem pelo contrário, você tem que ter mais vigilância, você tem que, né? Você tem que vigiar muito mais, você ter muito mais responsabilidade, né? Do que você está fazendo, né? É como pessoas que trabalham com vidas, né? Graduados e trabalham com vidas. Às vezes tem que ter responsabilidade, né? Responsabilidade, porque eles que oram também têm uma responsabilidade. Então, mas na verdade nada disso nos faz ser melhor que as outras pessoas, mas com mais responsabilidade. Porque quanto mais você sabe, né? Mais responsabilidade você tem, porque aí você sabe que aquilo não pode fazer, então isso por que vai fazer? Então, estou despertando, não, né? Tem pessoas que são bem despertas já, nós temos pessoas que são absolutamente espertas, assim, e procurar fazer a coisa certa, porque quando a nossa hora chegar, né, que Deus nos chamar, a gente ir para um lugar bom logo, um lugar tranquilo, um lugar, sabe? Porque eu acredito na vida depois da morte, então eu quero ir para um lugar bom, com certeza,
sabe? Eu não quero ficar atribulada lá. E isso aqui tudo acaba, tudo é efêmero aqui. A gente fica velho, o humano ele tem um livre-arbítrio para escolher o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. E nem por isso a gente vai querer empurrar ou obrigar as pessoas a pensar como a gente pensa ou seguir um caminho, né? Porque a colheita é obrigatória, mas o plantio não é, né? Você planta, se você não plantar nada, não colhe nada, né? Então, é isso. Mas busca o dono de tudo. As pessoas que estão com Deus, elas estão debaixo de promessa, né? Deus abençoa aquele que nos abençoa, Deus amaldiçoa aquele que nos amaldiçoa, né? Nós estamos debaixo de uma promessa que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, não seremos atingidos, porque Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar nos nossos caminhos, né? Que ainda que pisamos cobra, serpente, escorpião, dano algum nos causará. Por quê? Porque o Senhor é conosco, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Então é isso. Se você tiver em obediência, estiver buscando, né? Deus ele está nos guardando, sabe? Debaixo das asas poderosas dele. Não temas, né? Porque eu sou contigo, ele fala assim, né? Eu sou o teu Deus. Deus ele desce na terra, gente. Deus ele coloca os pés na terra para defender os dele. Não temas, tá com Deus, não fica com medo, não. Entrega na mão de Deus, sabe? Entrega na mão de Deus. Porque o mal existe, mas Deus existe também. E Deus é que jogou o mal lá do céu, lá para o pouquinho dos infernos. Então, assim, Deus é Deus, sabe? Deus é Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Elohim, Adonai Shaddai. Ele tem 72 nomes. Ele é o top. E operando Deus, quem impedirá? Então, meu querido, glória a Deus. Tem alguns que Deus até chamou e ungiu e desobedeceu, como foi Saul, né? Saul, ele ficava endemoniado e Davi tocava harpa e acalmava os demônios dele. Rei Dário perdia o sono quando Daniel foi para a cova dos leões. Rei Dário ficou preocupado com Daniel e ele perdeu o sono. Quem tirou o sono dele? Foi Deus. Quem permitiu que Saul ficasse endemoniado? Foi Deus.